A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, esse que vos fala é o pastor Jefferson Nascimento. Somos coordenador do Instituto Bíblico Quero Viver e estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula de Cristologia. Então você que está vendo esse vídeo, essa é a parte 2. Então você precisa assistir a parte 1 que nós gravamos anteriormente. Então nós vamos falar um pouco nessa oportunidade sobre a preexistência de Cristo, né? O que vem a ser a preexistência de Cristo ou o Cristo preexistente, né? Já está dizendo a própria palavra, né? Pré é antes da existência, mas antes da existência com relação à sua existência aqui na Terra, quando ele se encarnou e habitou entre nós. Então, ele, antes dele encarnar, ele já existia juntamente com o Pai. Então, isso é o Cristo pré-existente. Observe que um autor de uma teologia sistemática chamado Thomas Paul Seymour diz o seguinte: diz que a preexistência de Cristo significa sua existência antes da encarnação. A Escritura ensina esta doutrina muito claramente, mas, mais que isso, ela ensina também que ele existiu desde toda a eternidade. Então, quando nós falamos, né, de Jesus, nós precisamos nos conscientizar que estamos falando de um ser que viveu desde a eternidade, ou seja, de um ser incriado, de um ser que não teve começo, de um ser que sempre viveu em comunhão com o Pai, antes que existisse tempo e espaço. É um ser atemporal e transcendente. Então, para nós falarmos sobre esse Cristo pré-existente, nós vamos dar uma passeada em alguns textos bíblicos para mostrarmos a veracidade desta crença, dessa doutrina. É interessante, nós estamos aqui de frente ao computador, para nós seguirmos aqui uma sequência, que os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam com tanta abundância, fartura, acerca da preexistência, ou eles não falam de forma mais clara, mais explícita do que os demais livros do Novo Testamento. E isso se deve a algumas razões. Primeiro, é que os evangelhos sinóticos, quando vai abordar a pessoa de Jesus, eles abordam em termos de obras, ou seja, eles abordam no sentido do que Jesus fez, né, e do que ele falou sobre as suas curas, sobre os seus milagres. Eles não abordam no sentido de proposições, de afirmações teológicas, categóricas do nosso Senhor Jesus. E a segunda coisa que faz com que os sinóticos não abordem a doutrina da preexistência de forma explícita é que eles abordam a questão da divindade de Jesus. E quando nós falamos da divindade de Jesus, isso implica em dizer que ele era preexistente. Ou seja, os evangelistas sinóticos não faziam uma distinção formal entre a doutrina da divindade e a doutrina da preexistência, porque uma implica a outra. Então, quando você encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas detalhes sobre a sua divindade, aí está implicado também a preexistência, porque para ele ser um ser divino, ele precisa ser um ser incriado, né? Ele precisa ter existido antes da sua encarnação.
mas nós queremos observar aqui alguns textos nos evangelhos sinóticos sobre essa doutrina. Então, queria convidá-los para lermos comigo dois textos. O primeiro está em Marcos, capítulo 10, versículo 45, que nos diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O outro texto é o texto de Lucas 19, versículo de número 10, que vai nos dizer o seguinte, Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esses dois textos que nós lemos fala de um dos títulos do nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, Filho do Homem. Na verdade, nós, numa maior parte, nós interpretamos essa expressão Filho do Homem simplesmente como uma referência à humanidade de Jesus. Mas um estudo mais apurado dessa palavra, desse termo, Filho do Homem, desse título, mostra-nos também que nesse nome, nesse título também está implicado a sua divindade. Então, Filho do Homem é um título cristológico que faz referência tanto à humanidade de Cristo como à divindade de Cristo. E isso, se nós tomarmos como base que o Filho do Homem que aparece nos evangelhos, ou a forma como Jesus usa essa expressão Filho do Homem, tem como pano de fundo o livro de Daniel no capítulo 7. E no livro de Daniel capítulo 7, o Filho do Homem aparece muito mais do que um mero homem, mas como um ser transcendente e sobrenatural, por que não dizer um ser divino. Agora, o texto especificamente vai nos dizer algumas verdades sobre a preexistência de Cristo. Observe que em Marcos 10, 45, Jesus nos fala que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E em Lucas 19, 10, nos fala que ele veio para buscar e salvar o perdido. O fato desses dois textos não é simplesmente que o Filho do Homem está no mundo, porque ele veio ao mundo. E sim que estas passagens atribuem a ele uma intenção deliberada de vir. Ou seja, Jesus ele vem por sua própria volição e como expressão de um altruísmo incomparável. Ele veio porque ele queria servir e salvar o perdido. Em outras palavras, esse texto deixa muito claro a preexistência, né? Quando Jesus está falando que veio a esse mundo, que encarnou, essa decisão dele não foi uma decisão forçada ou tomada por outra pessoa em relação a ele, mas foi uma decisão que ele mesmo tomou antes de encarnar. Isso mostrando que ele já existia antes de vir a esse mundo. Logo, está claro aí a preexistência de Cristo. Um outro texto que nós temos que analisar sobre a questão da preexistência nos evangelhos sinóticos é a parábola dos lavradores maus. Essa parábola vai ser registrada pelos três evangelistas, pelos evangelhos sinóticos. Em Mateus, essa parábola vai aparecer em Mateus capítulo 21, do 33 ao 46. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 1 ao 11. E em Lucas, no capítulo 20, versículo 9 ao 19. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 21, o que essa parábola vai estar nos dizendo no verso 37. Diz assim: e por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança.
e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. É assim que diz o texto bíblico. Observe que tudo nesta parábola conspira para enfatizar a grandeza do Messias rejeitado. Ele é o último a ser enviado, ele é um filho, não é um servo, ele é o filho amado, ele é o único filho e herdeiro. E é por causa de sua grandeza que as consequências de sua rejeição e assassinatos são graves. Mas observe que ele é filho antes de ser enviado. E é enviado porque é filho. O Senhor da vinha diz: a meu filho respeitarão. Ou seja, a filiação de Jesus implica a sua preexistência. Ambas pertencem à mesma essência na história. Então nós temos o que os evangelhos sinóticos vai contribuir para a doutrina da preexistência é quando vai abordar sobre a divindade e a filiação de Jesus. Quando os evangelhos sinóticos vai dizer que ele é divino, está implicado sua preexistência. Quando os evangelhos sinóticos vai dizer que ele é filho, filho único, filho amado, está implicado também a sua preexistência. Agora, quem vai de forma mais clara falar sobre a doutrina da preexistência é o Evangelho de João. No Evangelho de João, a cristologia de João, como nós dissemos na parte 1 dos nossos vídeos, né, desta aula, nós vamos ver que João vai abordar uma cristologia de cima e não uma cristologia de baixo. Ou seja, João vai, ao falar sobre a pessoa de Jesus, ele vai começar a falar a partir da sua divindade. E isso está claro no prólogo de João, que está no capítulo 1, versículo 1 até o verso de número 14. Observe que em João 1:1 é o texto que nós queremos ler. Olha o que diz esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse primeiro versículo, nós vamos ver que existem 3 verdades nesse versículo primeiro do capítulo 1 de João. A primeira verdade é a sua existência, porque a primeira parte do versículo diz que no princípio era o Verbo. E essa expressão, no princípio era o Verbo, se reporta a um período antes da criação do mundo. E isso nos mostra a sua eternidade, ou seja, de um Cristo que já existia, já era antes de haver tempo. E se nós fôssemos colocar o Evangelho de João no sentido cronológico, então João 1:1 deveria ser antes de Gênesis 1:1, porque Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes de Deus criar céus e terra, o Verbo, o Logos, o Cristo já existia. Daí ele ser um ser pré-encarnado, pré-existente, um ser que já existia antes de nascer no ventre da nossa irmã Maria. Agora, uma outra verdade no texto é que vai dizer que o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Aqui já fala de sua existência pessoal. Ele vivia em comunhão ativa com o Pai. E, ao mesmo tempo, ele era distinto do Pai, porque o texto vai dizer que o Verbo estava com Deus, né? E uma terceira verdade é que o Verbo era Deus, descrevendo agora a sua natureza divina. O texto está mostrando que ele é Deus em essência.
Então, somente nesse primeiro versículo do capítulo 1, nós podemos sim confirmar, evidenciar a doutrina da pré-existência de Cristo. No capítulo 1 ainda, nós vamos ver que Jesus, ele existia antes de todas as coisas que foram criadas. Na verdade, ele existia face a face com Deus, ele era Deus. Ele está entre os homens apenas porque, já sendo Deus, se fez carne. E mesmo em seu estado encarnado, quando os homens olharam para ele e o viram verdadeiramente, o que eles viram foi a glória do Filho unigênito de Deus, conforme está declarado no capítulo 1, versículo 14, que nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No capítulo 1 ainda, nós vamos ver que no primeiro encontro que Natanael teve com Jesus, Natanael falou no versículo de número 49, no capítulo 1, dizendo o seguinte: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mais uma vez declarando tanto a sua filiação quanto a sua divindade, e isso implica em também dizer que ele é pré-existente. Se você observar no restante do Evangelho de João, nós vamos ter outros textos, outras porções escriturísticas que vão nos mostrar a veracidade dessa doutrina. Por exemplo, capítulo 8, queria convidar você para abrir a Bíblia no capítulo 8, versículo de número 57 e 58, que nos diz o seguinte: disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que texto impactante, olha que texto impressionante e claro acerca dessa doutrina. Observe que os judeus desafiaram Jesus, dizendo: ainda tu não tens 50 anos e tu vistes Abraão? E Jesus respondeu que viu Abraão, porque antes que Abraão existisse, ele era, ou seja, eu sou. A palavra eu sou aqui que Jesus usa é o grego ego eimi. Ego eimi. E essa expressão ego eimi, ou seja, eu sou, faz uma conexão, uma ligação com o eu sou de Êxodo capítulo 3, que é quando Moisés está diante da sarça e pergunta, o nome de Deus, ou como é que ele se ia reportar para Faraó, e Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Observe que nesse texto a expressão antes que Abraão existisse, eu era, essa expressão existisse vem do grego genestai, e esse vocabulário grego, esse verbo grego, vai enfatizar a ilimitada imutabilidade da existência de Cristo. Porque apresenta a continuidade entre sua vida encarnada e o seu passado pré-encarnado. Em João existe também as declarações do Filho do Homem. Em duas delas, a ideia da pré-existência é vigorosamente afirmada. Em João capítulo 6, versículo 62, por exemplo, vai nos dizer o seguinte: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, mais uma vez ele demonstrando a sua pré-existência. No capítulo 3, versículo 13, ainda de João, ele vai dizer, 3, versículo 13, ele vai dizer: olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, está muito claro, através desses textos, que o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele era pré-existente. Ele já existia antes de encarnar. E para nós concluirmos o estudo da pré-existência no Evangelho de João, nós vamos usar a palavra
o texto mais claro sobre essa doutrina, a saber, João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, quando Jesus estava próximo já de ser morto, de ir para o Calvário, e estava reunido com seus discípulos na sua última ceia no cenáculo, antes de ir ao jardim do Getsemane. No capítulo 17, versículo 5, vai nos dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse texto, ele é um texto bastante claro, porque nesse versículo a doutrina da preexistência brilha nestas palavras sem qualquer ambiguidade. Jesus tinha glória antes do início do mundo, e ele a tinha na presença do Pai. Sua oração é que ele retorne à posição que ocupava antes da encarnação. Então, com base nos textos do Evangelho de João, está mais que comprovada a veracidade e a legitimidade da doutrina da preexistência de Jesus. E aí, alguém pode dizer, os céticos, os teólogos liberais, quem garante que foi realmente Jesus que disse isso, e não foi o autor, o próprio João, o próprio apóstolo, que colocou estas palavras na boca de Jesus? E aí nós temos uma resposta, e a resposta é: como é que um evangelista como João, que dá a localização precisa do Getsemane no capítulo 18, que nos dá a identidade precisa daqueles que prenderam Jesus, que nos dá o tempo preciso que levou para a construção do templo, e nos dá ainda o tempo preciso da crucificação, como é que este autor, que usa todos esses, toda essa questão técnica, formal, toda essa precisão cronológica, ele poderia inventar palavras para colocar na boca daquele que ele considerava ser a verdade, personificada, a própria verdade? Jesus que disse, eu sou a verdade, Então está muito claro isso. Se nós olharmos nas epístolas paulinas, nós vamos encontrar também uma série de textos mostrando a preexistência de Cristo. Mas, para nós não tornarmos esse vídeo longo, eu só quero usar o texto lá da carta geral, a carta aos Hebreus, que é de um autor anônimo, alguns dizem ser Paulo, mas no capítulo 1 nós temos mais uma prova de quem é Jesus. Ele é o Cristo preexistente.